A liberdade falsa do homem vai te fazer desejar comida de porco, tendo uma casa que não faltava nada. Ele tem o poder da minha respiração, se ele fizer assim, minha respiração termina agora. Ele tem o poder da minha saúde, ele tem o poder de quantos dias eu ainda fico na terra. Ele foi o único que teve poder para perdoar meus pecados, e eu não vou reconhecer que ele é meu dono? Então, quando eu reconheço que eu sou propriedade de Cristo, eu sou escravo de Cristo, agora eu encontrei a verdadeira liberdade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos usar dezenas ou talvez centenas de versículos que mostram que a vontade de Deus é que a gente não faça o que quer. Não, a gente não viva essa liberdade humana, mas que a gente dependa só dele, escute somente a ele, viva pelo que ele quer e viva para agradá-lo. Viver para agradar a Deus é a verdadeira liberdade. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Existem muitos dilemas na vida do ser humano. Talvez o maior deles, se você estudar desde filosofia até mesmo a história, seja a busca pela liberdade. Liberdade é uma coisa que o ser humano ele não admite ficar sem. Tanto que é uma das maiores penas para um delito que você comete é cortarem sua liberdade. É o cárcere. Muitos casamentos acabam a pessoa se sentir sem liberdade. Muitas sociedades, muitas empresas, muitas pessoas entram em problemas psiquiátricos, psicológicos seríssimos por falta de liberdade. E acaba que, se você for estudar nos últimos séculos, a liberdade é um dos assuntos mais discutidos em filosofia, o direito à liberdade. Nós passamos por momentos em toda a humanidade de escravidão física, né? Mais recentemente, a escravidão dos negros, mas na verdade, em toda a história, sempre teve escravidão de povos. O povo de Israel foi escravizado pela Babilônia. E não tinha a ver com cor de velha. Então, a escravidão, ela sempre foi algo muito punitivo. E por isso o ser humano preza muito pela liberdade. Direito de ir e vir. O problema é que existem vários níveis de liberdade ou escravidão. Não é somente a física. Você concorda que tem muita gente que está livre fisicamente, mas escrava emocionalmente? Sim ou não? Tem gente que está totalmente escrava do passado. Escravo da culpa. Não consegue se perdoar a si mesmo. Deus já perdoou. Ele não consegue se perdoar. A pessoa que você feriu já disse que está tudo bem. Mas você não consegue lidar com essa culpa, com esse erro. Existem muitos tipos de escravidão. Escravidão num vício. Nem sempre você escolheu um vício, às vezes o vício te escolheu. Quando você viu, você já estava naquilo e não consegue sair. Nós temos hoje um percentual significativo de viciados em todo tipo de vício, inclusive jogos online no Brasil, drogas, bebida, prostituição, pornografia, vários vícios. Então, liberdade é um assunto complexo, porque a gente não está falando de uma coisa, de uma área, né? A gente pode, por exemplo, falar de liberdade financeira. Nós vivemos num país que somente 1% da população tem liberdade de escolha. O que vai comer, para onde vai viajar, se vai viajar. Está entendendo como a escravidão é algo complexo de se explicar? Porque ela toca em coisas que talvez você nunca tenha pensado. Você acha que é livre porque pode fazer o que quiser? Não. Primeiro que nem sempre a gente pode fazer o que quer. Às vezes o que nós queremos, a lei proíbe. Às vezes o que nós queremos, Deus não gosta. Às vezes o que nós queremos vai ferir outras pessoas, vai quebrar princípios. Às vezes o que nós queremos vai nos levar para um lugar ruim. Então ser livre não é fazer o que quer. Ser livre, a verdadeira liberdade, é você ter
capacidade, você tem o poder de dizer não para tudo aquilo que é prejudicial, fora do teu propósito, que você não quer. Porque como o próprio apóstolo Paulo disse, tudo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Então, a palavra de hoje é sobre a verdadeira liberdade. Senão a gente vai ficar correndo atrás de coisas que não nos farão livres. É claro que você pode alcançar um tipo de liberdade. Por exemplo, eu ganhei muito dinheiro, então agora eu tenho liberdade financeira. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso escolher as coisas. Tá bom, é um tipo de liberdade. Mas às vezes você conquistou essa liberdade, mas está preso, por exemplo, espiritualmente. Está debaixo de uma opressão demoníaca. Ou está preso emocionalmente, não consegue perdoar. Espírito de vingança muito forte em você, você quer o mal das pessoas. Você é uma pessoa justiceira, para você quer misericórdia, para os outros você quer justiça. Existem muitas prisões, a prisão espiritual é muito comum e às vezes difícil de reconhecer. Porque existem coisas no comportamento humano que são frutos da espiritualidade cristã. Por exemplo, uma pessoa que tem um estilo de vida de gratidão. Né? Como o Cris falou assim, não, eu comecei meu projeto porque eu assisti o Café com Destino. Isso é uma palavra de gratidão, isso mostra que ele tem um estilo de vida de gratidão. Porque tem gente que foi ajudado, abençoado por alguém e nem cita o nome da pessoa, porque ela não tem essa habilidade espiritual que é a gratidão. E tem outras habilidades espirituais. Então, quem não desenvolve essas habilidades espirituais torna-se um escravo espiritual de outras coisas. Opressão, operação do medo. Eu não estou falando do medo real, que é, meu Deus, aqui é muito alto, eu posso cair. Não, não é esse medo não. A operação do medo é uma influência demoníaca que transforma a tua mente numa mente catastrófica, que você está sempre esperando o pior, você está sempre dormindo pensando em morte, em coisa, em destruição, vai dar tudo errado para mim, eu vou ficar pobre, eu vou morrer, eu vou não sei o quê, meus filhos, vai acontecer um acidente. Sabe, não, talvez não aconteça com você, mas muita gente tem essa opressão na mente, essa operação do medo. Como é que essa pessoa vai dizer que é livre se ela não consegue nem definir o que vai pensar? Ela é controlada por pensamentos intrusivos, negativos, destrutivos. Então muita gente, o ser humano confunde liberdade e acha o seguinte, liberdade é fazer o que eu quero. Não. A nossa natureza terrena, diz a Bíblia, vai pedir muita coisa e se você fizer, você vai estar machucando muita gente. Às vezes o que você quer, por exemplo, é se vingar de quem te fez mal. E você vai arranjar uma desculpa mental para te dar uma base de que você merece se vingar. Afinal de contas, o que a pessoa fez é imperdoável. Então, quem não conhece a Bíblia nunca vai conseguir ser livre de verdade. Por quê? Porque a Bíblia vai orientar, por exemplo, no caso da vingança, que a vingança é do Senhor. E que onde opera a justiça do homem, ou seja, se eu vou usar a minha justiça contra você, eu estou inoperando a justiça de Deus. Então eu estou tirando Deus da jogada. Então eu acho que estou no controle, mas na verdade eu estou só me afundando. Tem uma teoria filosófica antiga, não lembro bem qual foi o livro que eu li, um livro de filosofia, que ele dizia que um escravo era chicoteado pelo seu algoz diariamente e se sentia um escravo. Até o dia que o algoz falou o seguinte, eu não quero mais me dar o trabalho de te chicotear. Toma você e se chicoteia todos os dias. E ele começou a se sentir livre, porque agora ele se chicoteava. Olha como é uma falsa sensação de liberdade. Ele continua apanhando, mas está se achando livre. Então, nós precisamos hoje entender o que é liberdade à luz das Escrituras, que está funcionando há milênios, que é a mente de Deus revelada ao ser humano.
Filósofos como Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, todos eles defenderam muito a questão da liberdade humana, mas somente a Bíblia oferece a solução final para a liberdade. E a solução final para a liberdade humana, você talvez nunca tenha parado para pensar, porque é muito contraditório. Por que é contraditório? Eu vou ler para você daqui a pouco. Porque a liberdade humana só é possível se você for escravo. Vou repetir. A liberdade humana só é possível se você for escravo. Todo mundo vai ser escravo de alguma coisa. Mas se você escolher de quem será escravo, você pode ter direito à verdadeira liberdade. Vamos para a palavra para entender. João, capítulo 8, versículo 35 e 36. Diz assim: o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho, aqui é já com filho com letra maiúscula, porque está falando de Jesus, pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Número 1, entregues à nossa própria natureza terrena, somos o escravo na casa de alguém. E é só por um tempo, porque a Bíblia diz que só os filhos ficam na casa para sempre. E aqui nos remete à história, por exemplo, do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? O cara tinha pai, coisa que muita gente hoje não tem. Teve ausência de pai, falta de pai, um pai violento, difícil de lidar. Esse cara tinha um bom pai. Esse cara tinha dinheiro. E ele resolve partir para o que ele achava que era a liberdade. O que ele faz? Pai, me dá a minha parte da herança, eu vou ser feliz. Então ele achava que a casa do pai limitava ele. Essa mentira é muito contada pelo pai da mentira, que é o diabo. É algo que está te protegendo, você acha que está te limitando. Vou repetir. Algo que está te protegendo, você acha que está te limitando. Aí você quer a liberdade. Casamento, por exemplo, é uma proteção. Aí você acha que está te limitando, você quer a liberdade. A casa do pai para o filho pródigo significava proteção. Provisão. Não faltava nada para ele. Mas ele achou que era limitação. Então, conduzido pela natureza terrena, por isso o apóstolo Paulo fala em Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena. Não serve tal natureza terrena. Ele chega e fala: pai, me dá minha parte que eu vou embora. Ele pega e vai para o que ele acha que é liberdade. Ele vai fazer o que ele quiser. Na cabeça dele, liberdade era fazer o que ele queria. O que ele queria? Um monte de amigo em volta, bebedeira, prostituição, contratou um monte de prostituta, foi para não sei o quê. Ele foi viver o que ele queria. Ele foi buscar a liberdade na satisfação dos próprios prazeres. Você conhece o final da história. Vem uma grande fome sobre a terra, o dinheiro dele acaba, e ele começa a olhar para a comida dos porcos e desejar comer aquela comida. A liberdade falsa do homem vai te fazer desejar comida de porco, tendo uma casa que não faltava nada. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. E fala: vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir para... Eu não sou mais digno de ser filho. Eu errei de uma forma que não tem desculpa. Eu gastei o dinheiro do meu pai. Besteira, achando que isso era liberdade. E descobri que na verdade eu sou um escravo. Estou aqui olhando para a comida de porco querendo comer. Eu vou voltar, vou me arrepender. Vou pedir para ele me deixar entrar, mas agora como um trabalhador. Não precisa me aceitar mais como filho. Eu não mereço. Exatamente a gente, quando erra, a gente pensa assim com Deus: eu não mereço mais. Aí ele volta para casa. A Bíblia diz que quando ele está voltando para casa, o pai está na porta esperando. Porque nós acabamos de ler em João que quem é filho fica na casa para sempre.
quando ele volta, o pai já vem chorando. E ele fala: pai, perdoa-me. Me aceita de volta, mas me trata como um dos teus empregados. O pai manda matar o melhor cordeiro, que era a melhor comida da época, manda colocar uma roupa, um anel nele, sandália, e o coloca como filho, que é a posição dele. Porque não é porque você errou que o teu Pai Celestial vai te tratar agora como um servo empregado. Ele sempre te vê como filho, assim como nós que temos filhos naturais, sempre vamos ver nossos filhos como filhos. O problema é que ele achou que liberdade era fazer o que ele queria. E por que eu falei que liberdade, a verdadeira liberdade, só Jesus pode dar, porque a Bíblia diz que se ele te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Então, número 1, não tem nenhuma filosofia, nenhuma solução terrena para a verdadeira liberdade. Só em Jesus. Então, eu tenho que me aproximar com humildade e falar: Deus, me liberta, porque se eu não for livre por ti, eu nunca vou ter a verdadeira liberdade. Que é, podendo fazer o que eu quiser, eu escolho não fazer, porque eu temo a Deus. Isso é liberdade. Podendo pensar em qualquer coisa, eu não penso, porque não são meus pensamentos que vão me controlar. Eu que vou dominar meus pensamentos. Isso é liberdade. Eu não sei qual é o motivo que esse mendigo está na rua. Talvez é porque ele seja um drogado. Mas ainda assim eu vou ajudá-lo, porque eu não gostaria de estar nessa situação. Isso é liberdade. É quando as suas ações são sempre cooperativas. É sempre para o bem, agradando a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Coríntios, que é o seguinte: é porque eu sou livre, porque eu sou escravo de Cristo. Por isso que eu falei que é contraditório. Como é que eu vou ser livre se eu sou escravo? É porque só sendo escravo de Cristo. É uma palavra que eu uso muito nas minhas orações. Senhor, eu sou teu escravo. O que é o escravo? Eu tenho dono. Eu não me mando. Eu não decido o que eu quero. Eu consulto, apesar dessa palavra ser forte, né? O meu dono. Ele tem o poder da minha respiração. Se ele fizer assim, minha respiração termina agora. Ele tem o poder da minha saúde. Ele tem o poder de quantos dias eu ainda fico na terra. Ele foi o único que teve poder para perdoar meus pecados. E eu não vou reconhecer que ele é meu dono? Então, quando eu reconheço que eu sou propriedade de Cristo, eu sou escravo de Cristo, agora eu encontrei a verdadeira liberdade. Porque, sendo escravo de Cristo, eu vou ter que fazer o que ele quer. E o que ele quer? Que eu perdoe quem me feriu? Que eu não quero não. Eu quero que ele pague pelo que fez. Mas como eu sou escravo de Cristo, eu perdoo quem me feriu. Sou livre. Aí é a verdadeira liberdade. Não fazer o que eu quero, mas fazer o que tem que ser feito. E por ser escravo de Cristo, aparece um negócio, mas eu ia ter que fazer uma assinatura falsa. E aí eu olho para o meu dono fala assim: isso aqui em casa não pode. Então eu abro mão do negócio. O meu dono olhou para mim e falou assim: não, aqui nessa casa a gente não assina nada falso. Aí eu sou livre. Porque qualquer liberdade fora de Cristo é escravidão de algum pecado, de algum vício ou de algum comportamento errado. Mau comportamento. Qualquer liberdade fora de Cristo é escravidão de outra coisa. Você pode parar para conversar com qualquer pessoa que não é escrava de Cristo, ela está sendo escrava de uma coisa destrutiva. Porque de alguma coisa você vai ser servo. Porque o ser humano tem essa necessidade. De alguma coisa você vai ser servo. Se você não for servo, escravo de Cristo, vai ter sido servo de outra coisa. Ou da ganância, ou do amor ao dinheiro, ou da prostituição, ou de maldades. Quero que aquela pessoa morra mesmo, se dê mal, e inveja. Você está sendo vícios. De alguma coisa você é escravo. Porque a verdadeira liberdade só Jesus pode dar quando Ele te liberta. E quando você reconhece essa liberdade, você, por livre e espontânea vontade, se entrega como escravo. Tem uma história
famosa, né, dentro da teologia, na história da igreja, que eram os morávios. Eles tinham tanto desejo de evangelizar lugares longínquos, que numa ilha que só vivia escravos, eles sendo livres, se vendem como escravos para poder chegar nessa ilha e evangelizar. Eles ficam a vida toda escravos, sendo livres, para poder virarem pregadores nessa ilha. E entram para a história. Ou seja, eu me sinto livre hoje, não é porque eu tenho um dinheirinho, ou porque eu posso escolher para onde eu vou ou o que vou comer. Eu me sinto livre hoje porque eu estou protegido de mim mesmo, porque o homem por si só não é bom, a Bíblia diz isso. Nós nascemos no erro, desde a nossa meninice somos inclinados para o mal, está na Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes que como a pena não chega na hora que você erra, o ser humano está inclinado a todo tipo de maldade. Então, se deixar eu viver o que eu acho que é liberdade, eu vou estragar minha vida. Porque na cabeça do ser humano, liberdade é fazer o que quer. E não é. Você vai se prejudicar, você vai se acabar, você vai machucar os outros, você vai machucar a tua família. Quando eu vou corrigir meus filhos, às vezes o que eu quero é gritar, porque ele me deu um motivo para gritar. Mas aí quando eu olho para o meu dono fala assim, eu não grito contigo, eu te corrijo em amor. Faz como eu faço. Às vezes você fala, não tenho mais paciência com essa pessoa. Aí você olha para o seu dono, Jesus, ele fala assim, mas eu tive paciência 30 anos contigo. Você já me deu motivo para te mandar para o inferno 300 vezes, eu ainda estou aqui com você. Por que você vai perder a paciência comigo? Aí você começa a ficar desconcertado, porque não é a escravidão de te prender, é a única escravidão que liberta. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Você imagina que quem é uma nova criatura em Cristo, quem foi libertado, o inimigo não tem mais acesso à tua mente, nem para ficar mentindo para você, porque ele é o pai da mentira. Você não vai conseguir, esse casamento não vai dar certo, você vai quebrar. Essas mentiras do inimigo, agora elas ficam bloqueadas, as ameaças. E isso, se você continuar crescendo, vai ver como todo mundo vai descobrir quem você era. Ele fica te ameaçando, ele é o acusador, ele fica tentando lembrar de coisas do teu passado para fazer você parar hoje. Esse é o trabalho do inimigo. A Bíblia chama de Satanás. É fazer você parar, é frear a tua verdadeira liberdade, que a tua verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, mas é cumprir a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Eu nunca imaginaria que fazer o que eu faço, como eu estou fazendo agora, pregar a palavra, seria o sentido da minha vida. Isso é o que dá sentido à minha vida. Se eu fosse pelos meus próprios prazeres, lá na minha adolescência, eu acharia que era ser famoso, era ganhar dinheiro, ser jogador de futebol, ser artista de música. Eu ia imaginar outra coisa para sentido de vida. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, ele te leva para o caminho que dá o verdadeiro sentido de vida, e essa é a verdadeira liberdade. Como dizia o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus está comigo. Ou seja, quando você é livre, você dorme. Quando você é livre de verdade, que é a liberdade em Cristo, a opinião dos outros não te importa tanto. Tem gente que está preso ao que os outros acham. São escravos das palavras dos outros. O fulano falou de mim, que a fulana acha que eu sou tal coisa. Quando você é livre em Cristo, você está desapegado, desapegada à natureza humana. Eu não quero saber o que você acha de mim, eu quero saber o que o meu dono está achando de mim. Será que eu estou te agradando? Nas minhas orações eu falo com Deus, Deus, não deixa eu te desagradar. Se eu estiver fazendo qualquer coisa, me avisa, me corrige. Porque para chegar no inteiro até o final, você tem que estar agradando a quem te comprou. Eu quero lembrar que essas expressões que eu estou usando são bíblicas. A Bíblia diz, fostes comprados por um alto preço. Qual foi esse preço? Sangue de Cristo na cruz. Nós fomos comprados. A gente não está livre para fazer o que quiser, não.
Quando a pessoa fala assim, não, eu aceito Jesus, ela está achando, sei lá, está aceitando entrar na sociedade aqui, que a gente chama de igreja, ficar sentado escutando uma palavra. Não é isso não. Ele está dizendo o seguinte, eu estou aceitando o preço da cruz e fui comprado. Se eu fui comprado, agora eu tenho um dono, eu não faço o que eu quero mais não. Eu não faço mais o que eu quero. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, é fazer o que o teu Criador sabe que vai dar certo para você, por isso ele manda fazer. Então tem vezes que eu sou tentado, por exemplo, a dar uma parada, vou tirar um ano sabático. Isso é uma tentação que já veio algumas vezes na minha vida. Já trabalhei pra caramba, tenho certa liberdade financeira, vou parar. Aí quando eu vou perguntar para o meu dono, eu vou parar, ele falou assim, eu tenho te dado tanta saúde. Eu tenho feito você ver coisas tão boas. Você não pode continuar falando, é tanta gente que ainda precisa. Eu lembro de um dia que Deus falou comigo assim, eu estava em oração pela manhã, ele me lembrou aquele versículo. Olha a seara, olha como está tudo branco para a colheita. São poucos os obreiros. Já são poucos, você ainda quer descansar? A eternidade toda não é suficiente. Não, tem que descansar agora. Eu comecei a chorar, falei, Deus me perdoa. Mas é que de vez em quando você sabe, né? Eu sou humano, eu vou falar umas besteiras. E ele é amoroso e misericordioso e, claro, te perdoa. Porque às vezes você quer coisas que são da natureza terrena, mas quando você se submete a esse domínio, são palavras que a gente não gosta. Domínio, escravidão, dono, dá arrepio na gente. Mas só que a gente está falando de ser dominado, de ser escravo, de pertencer à única pessoa que nunca vai falhar contigo, nunca vai te ferir, nunca vai mentir para você, nunca vai te deixar desprotegido, nunca vai te humilhar, sempre vai na tua frente nas batalhas, vai perdoar qualquer coisa que você tenha feito ou ainda fará. O único que realmente se importa com cada sentimento que está aí dentro do seu coração, com cada passo do seu futuro, é o único que chora junto com você quando você está chorando. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o único que conhece presente, passado e futuro. É o único que assinou um tratado de sangue para pegar a tua alma, que é eterna, porque o teu corpo é perecível, e levar para sempre para uma casa celestial e não para um tormento eterno. Então a gente não está entregando a nossa vida para um dono qualquer. A gente não está se escravizando para uma pessoa que vai nos usar e abusar, como a gente diz. E quando ele nos usa, é para nos dar sentido de vida. Como ele está me usando aqui para pregar a palavra, e por dentro eu estou, meu Deus, eu valho, eu sou visto por ele, eu estou agradando, aí dá sentido de vida, minha vida vale a pena, minha vida não é em vão. Aí eu ando na rua, alguém me para e fala assim, eu ia tirar minha vida, eu estava em depressão, meu filho estava na droga, escutou uma mensagem sua, e tal como você já deve ter escutado muitos testemunhos desses. Eu falo, eu? Mas de onde eu saí? Da onde eu saí era para eu ser escravo das drogas. Da onde eu saí era para eu ser escravo da prostituição. Da onde eu saí era para eu ser escravo da mentira, do jeitinho brasileiro. Mas por que eu fui comprado por um alto preço? Porque Cristo me libertou, hoje eu sou verdadeiramente livre. Hoje eu sou verdadeiramente livre. E é muito contraditório. Eu sou livre sem tomar a decisão que eu quero. Que liberdade é essa? Essa é a verdadeira liberdade. Não faça o teste porque você vai arruinar a sua vida. Mas tente ficar por um ano, tomando a decisão que você quiser. Fazendo o que você quiser fazer. Não faça o teste. Vai destruir sua vida. Tente. O que seria o ser humano se não houvesse câmera de segurança, polícia para prender, lei e juiz para julgar, e você pudesse
não tem lei, não tem juiz, não tem polícia, não tem câmera. Se você pudesse viver do jeito que queria, quem seríamos nós como humanidade? Porque essa teoria de que o homem é bom cai rapidinho se você tirar a polícia, a câmera de segurança, a lei e juiz. Rapidinho cai essa teoria. É um matando o outro, é uma maldade atrás da outra. Se com tudo isso a maldade está aí, liga o jornal agora que você vai cair para trás de tanta maldade que está acontecendo agora. Com toda a vigilância, lei, juiz, polícia que tem. Imagina. Thomas Hobbes, que foi um filósofo, um grande pensador inglês, escreveu um livro famoso chamado Leviatã, e outros livros que falam sobre poder, sobre o contrato social entre o povo, a polis e o Estado. E os filósofos chamam uma teoria dele de um homem hobbiano. O homem hobbiano, que vem de Thomas Hobbes, é porque ele diz que se o ser humano não tivesse o controle do Estado, é uma teoria dele, filosófica, seria terrível. O homem seria um assassino, um maldade em todo o tempo, seria um ladrão em todo o tempo, seria que o homem só consegue fingir que é bom por causa do controle do Estado. É uma teoria desse filósofo. Mas se você for ler a Bíblia, o tempo todo, a Bíblia diz que é mais ou menos isso mesmo. Nós fomos criados em Gênesis 1 como humanidade, em Gênesis 6 fomos destruídos, aniquilados. O ser humano durou 6 capítulos na Bíblia. E aí, Deus ele teve que ter a paciência, a misericórdia, além da reconstrução através da Arca de Noé, de falar, se eu for ficar destruindo o homem toda vez que a geração, não é que um não, dois não, que a geração for má, eu vou ter que matar todo mundo, todas as gerações. Então ele faz um pacto com Noé, coloca um arco-íris no céu e fala, nunca mais vou destruir um homem. E ele envia o segredo da liberdade, da verdadeira liberdade, o seu único filho. Que é o próprio Deus encarnado. É engraçado, eu explico muito para os nossos alunos, Café com Destino, Clube de Inteligência, que é importante a gente entender o português, interpretação de texto, além, claro, da revelação do Espírito Santo para entender a Bíblia. Quando Jesus fala assim, ó, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é isso? Sim ou não? Não. É isso que está escrito, não. Ele fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode ler na tua Bíblia agora. Porque ele fala, eu e o Pai somos um. Ele não fala, ninguém vai. Ele fala, ninguém vem. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu prometo, eu estou comprometido com a minha geração, você que está assistindo de casa, você que está aqui com a gente, até o último dia da minha vida, dar instruções bíblicas, pregar, ensinar a Bíblia de uma forma que as pessoas entendam, para que elas não fiquem tantos anos dentro da religião e não entendam nada. Como, por exemplo, um versículo simples como esse. Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. E a liberdade do ser humano está em Cristo. Então, tendo em vista que eu não sou livre porque eu faço o que eu quero, eu sou livre porque eu sou escravo de Cristo, eu tenho 3 garantias. Se fosse você, anotava. Primeira garantia, minha alma terminará bem. Eu não sei como vai estar meu corpo. Não sei se eu vou morrer de doença, não sei se eu vou morrer atropelado, não sei como é que eu vou morrer. Tomara que seja dormindo tranquilo, velhinho, mas eu não sei como. Mas a minha alma, primeira garantia, minha alma estará salva e será levada para o reino celestial, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4. Preso em Roma, sujo, pronto para ser decapitado, e fala, tranquilo, gente, minha alma está pronta para ser levada ao reino celestial. Primeira garantia de quem é escravo de Cristo, sua alma está blindada para a eternidade. Você não está blindado de tudo nesse mundo. Eclesiastes diz que tudo acontece a todos, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos, mas a tua alma, irmão,
Ninguém toca. O que é eterno em você, que é a tua alma, ninguém consegue pegar. Já era, está blindado, é dele. Segunda garantia, quando eu sou escravo de Cristo. Se eu tenho um dono, eu sei o que eu tenho que fazer todo dia. Eu recebo instrução, ordens. Uma vez entrevistaram, não lembro qual foi o canal de TV, era a época de TV ainda. Eu lembro que isso me marcou muito, essa entrevista. Um traficante que ficou preso por 30 e poucos anos. E o repórter foi lá fazer uma entrevista, né? Como é agora a vida de liberdade e tal, se ele conseguiu voltar para a família, se ele conseguiu achar um trabalho. E aí eu lembro que o repórter perguntou assim, qual é a coisa mais difícil depois da cadeia? Ele falou assim, olha, o mais difícil não é me realocar profissionalmente ou aceitação familiar, até porque eles me visitavam na cadeia. O mais difícil é que eu acordo e não sei o que fazer, porque lá eu fiquei 30 e poucos anos recebendo ordens. Então eu sabia que eu tinha que acordar, ir para o banho de sol, fazer tal coisa. Aqui eu tenho que decidir o que eu vou fazer no dia, eu não consigo pensar mais. Aquilo me marcou de uma forma, porque a maioria dos seres humanos, se não tiver uma instrução, não sabe o que fazer. E a melhor instrução que a gente vai receber na vida é de quem já viu o nosso futuro, Deus. Ele vai falar exatamente o que você tem que fazer hoje para dar certo amanhã. Exatamente qual é a atitude que você tem que tomar agora para estar protegido depois de amanhã. Exatamente quem você tem que perdoar, com quem você tem que deixar de andar, ou com quem você precisa se aproximar para que você chegue bem no final. Então, instrução divina, conselhos da eternidade, é só para quem é escravo de Cristo. Alma blindada, guardada até a eternidade, conselhos e instruções divinas. E a terceira grande vantagem de ser escravo de Cristo é que é uma liberdade que te completa. Você nunca se sentirá vazio, sozinho. Olha quantas coisas adoecem a humanidade, mas não conseguem pegar quem é escravo de Cristo. Solidão, vazio existencial, vontade de desistir da vida, e muita gente desiste, dá cabo dela. Tudo isso você está imune, porque você tem um dono. Você não, nem contra a tua própria vida você pode tentar, porque você tem um dono. Lembrando que no ponto 2, que são as instruções divinas, as orientações da eternidade, ele alinha tua mente, ele alinha teu emocional, ele alinha tuas decisões, e as coisas começam a entrar em paz. A Bíblia não promete sucesso. A gente pode fazer um curso, uma mentoria, como a gente está aqui no nosso programa de acompanhamento de empresários, o Destiny Mind, e falar de sucesso. Porque a gente está falando de coisas naturais. Olha, você tem que aprender a escalar, montar uma boa equipe, ter gestão, isso. Tem que ter um sistema, né, para você, de captação de lead. A gente pode dar dicas de sucesso natural. A Bíblia não fala de sucesso. A Bíblia não é um livro para você ter sucesso. A Bíblia é o livro para, através da revelação que está ali, resolver os principais e maiores problemas do ser humano. Vida eterna. Nenhum curso pode resolver isso. Paz interior. Nenhuma terapia resolve isso. Sentido de vida, propósito. Como é que você vai fazer um curso para descobrir seu propósito se só Deus revela quem você é? Está escrito na Bíblia. Moisés, você é o libertador do meu povo. Eu tenho problema na fala. Jeremias, você é um profeta para as nações. Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Gideão, você é um valente guerreiro. Eu sou o mais pobre da casa do meu pai, da minha tribo. Como é que eu sou um valente guerreiro? Todas as pessoas que escutaram isso de Deus e realmente se tornaram, achavam que não eram. Ou seja, se você ficar na liberdade humana, nem descobrir sua identidade você descobre. Mas quando você aceita o preço de sangue e foi comprado por Cristo, aí ele fala quem você é. E é isso que blinda a sua paz interior, a sua eternidade, a sua existência, o sentido de eu sou útil para a minha geração.
Você imagina, eu tenho 45 anos. E se eu tivesse que me gloriar de alguma coisa, vou morrer hoje. Tiago, conta aí uma glória, como diz o apóstolo Paulo, né? Se eu me gloriar, vou me gloriar em Cristo. Conta aí uma glória. Eu não contaria nenhuma vantagem financeira, nem de viagem, nem disso, daquilo. Eu falei assim, a glória que eu deixaria é: eu fui útil para a minha geração enquanto eu vivi. Não te atrapalhei, não te prejudiquei e fui útil. Mas vocês têm que saber disso. Eu só sou útil para essa geração porque eu sou escravo de Cristo. Porque se eu fosse o Tiago que eu nasci, a minha natureza humana, jamais vocês me escutariam. Jamais. Porque eu estaria escravo de coisas que vocês nem me respeitariam. Vocês jamais parariam para escutar um homem que vive pelos seus próprios desejos de vontade. Mas um homem submetido, uma mulher submetida à vontade de Deus, alcança um nível de honra que o ser humano nunca vai poder te oferecer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos usar dezenas ou talvez centenas de versículos que mostram que a vontade de Deus é que a gente não faça o que quer. A gente não viva essa liberdade humana. Mas que a gente dependa só dele, escute somente a ele, viva pelo que ele quer e viva para agradá-lo. Viver para agradar a Deus é a verdadeira liberdade. Eu agrado a Deus fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu agrado a Deus com a minha família. Eu agrado a Deus quando eu ajudo os pobres. Se eu paro para analisar minha semana, essa minha semana, eu estou agradando a Deus ou não? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, porque agradar a Deus é típico de quem é livre por Ele, quem foi libertado por Ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, eu estou sempre de um lado para o outro, pregando voluntariamente a palavra. Eu acabo aqui, faço uma viagem internacional para ministrar a palavra, ou seja, não tem custo nenhum para a pessoa que está me levando. Quando se trata de pregar a palavra, eu sou voluntário, sempre foi assim e sempre será. Eu faço isso, claro, porque me realiza, porque eu me sinto útil, porque eu sei que eu estou agradando a Deus. Mas também tem uma coisa a mais, para a gente já partir para o final do porquê nós devemos ser escravos de Cristo. Porque além da salvação, a Bíblia promete outra coisa na eternidade. Você sabe o que é? Galardão, quer dizer recompensa. A nossa salvação não é pelo que a gente faz. Não é pelas nossas obras. Ah, porque eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Não. É pela obra da cruz, é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele te escolheu e te salvou. Pronto. De graça. Mas o meu galardão, a minha recompensa no céu, é pelo que eu faço aqui. Por isso que a Bíblia diz que toda obra que nós fizermos na carne, seremos julgados por ela. Mas não é julgado para ir para o inferno ou para o céu. É julgado para saber o que você vai receber na eternidade. Só lembra que às vezes a gente fica muito tempo se esforçando para juntar alguma coisa aqui na terra, e quando a gente morrer daqui a 5, 10, 20 anos, 2 anos, 3 meses, não sei, vai acabar. A gente tem que lutar para juntar tesouro no céu, onde a traça não vai corroer, ninguém vai tomar de você e é por toda a eternidade. Não tem mais prazo de validade. Então quando eu estou nessa correria, prega aqui, vai para ali, ensina a palavra, café com destino todo dia de manhã. Eu estou construindo. Eu faço com muito prazer porque eu sei que eu estou agradando a Deus, me sinto útil para a geração, mas é que eu estou construindo a minha recompensa eterna. Eu não vou receber aqui. Você não me paga R$1 pelo café com destino. Você não me paga R$1 para eu estar pregando aqui para você. Mas além do meu sentido de vida estar nisso, de eu saber que eu estou agradando ao meu dono com isso, além disso tudo, eu estou construindo, vamos falar agora aqui um pouquinho de interesse, eu estou construindo o que eu vou receber na eternidade.
tem gente que não vai receber nada. A Bíblia diz em Coríntios que o fundamento foi lançado, que é Jesus Cristo. Eu li hoje de manhã eu li isso, essa passagem. E que ninguém pode construir fora do fundamento que é Cristo. Mas aí Paulo começa a complicar. Mas as pessoas vão construir em cima de Cristo. Ou seja, não estão construindo em cima de qualquer outra coisa. Beleza, obedeceram, estão construindo em cima de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas cuidado com o que você está usando nessa construção. Porque no último dia vai passar o fogo. E o que foi construído com pedras preciosas, ouro e prata, vai permanecer. O que foi construído com madeira, feno e palha vai ser queimado. Ou seja, a tua obra vai desaparecer. Aí a Bíblia fala, mas esse será salvo, porque construiu em cima de Cristo. Mas entrará no céu, ainda que pelo fogo, mas não receberá sua recompensa. Está na Bíblia. Então qual é a grande vantagem da gente abrir mão da tal da liberdade humana e ser escravo de Cristo? Além de tudo que eu já citei aqui, ter acesso não só à salvação, mas ao galardão. Porque presta atenção, se ele é meu dono e eu obedeço ao meu dono, eu só vou fazer o que constrói galardão. O que eu estou colocando é pedra preciosa, ouro e prata, porque é a orientação dele. Não estou colocando madeira, feno e palha que vai ser queimado. Afinal de contas, eu estou recebendo ordem de quem sabe. É engraçado como a gente acredita, às vezes, no conselho do terapeuta, que é importante. A gente acredita até na voz do Waze, que é satélite, vira à esquerda, mas quando é a voz de Deus, a gente quer confirmação. Quando é a voz de Deus, a gente quer duvidar. Quando é a voz de Deus, a gente, se for de Deus, me dá 3 sinais. Por que acreditar em tudo, mas em Deus ter tanta dúvida? Chegou a hora de maturidade espiritual. E não tem como a gente falar de maturidade espiritual sem a gente entender a liberdade está somente em Cristo. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração a partir de hoje. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua casa. Fala, Tiago, mas como é que pode se tem gente que confia em Deus e acontece coisa ruim? Mas é que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua casa. A gente não está falando das coisas terrenas que podem acontecer. Como você entrar numa dívida, como você ficar doente e ter que ir para o hospital. A gente está falando dessa proteção da alma que é eterna. Está falando da proteção espiritual e que o inimigo não tem como tocar nem você, nem na tua família, nem nos teus filhos, nem nos filhos dos teus filhos. Toda a proteção divina se estende pelas tuas gerações. Então, o desafio de hoje é: eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade humana para ser escravo de alguém? Não de um vício, não de um pecado, mas do Cristo, que me comprou, Ele pagou por mim. Eu não fui de graça para Ele não, eu tinha um preço. A pessoa que fala assim, eu não valho nada, é porque não entendeu que Jesus pagou um preço. Você vale sim, e não foi barato não. Mas só debaixo dessa compra, você começa a ter valor de verdade nessa terra. Porque você começa a agir como um homem de valor, como uma mulher de valor. E que Deus então traga essa consciência, que o Espírito Santo traga essa consciência agora sobre nós, sobre quem está assistindo, de que abrimos mão da liberdade humana para sermos fiéis ao nosso dono, a quem nos comprou com um alto preço. Sermos escravos de Cristo para verdadeiramente sermos livres espiritualmente, verdadeiramente livres emocionalmente. A depressão não vai achar o endereço do teu cérebro, da tua mente. A ansiedade crônica generalizada não vai encontrar o endereço do teu coração. Porque na liberdade em Cristo está a paz que excede todo entendimento, a proteção divina e os conselhos da eternidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos leve a salvo para o reino celestial. Paz e prosperidade. Deus abençoe vocês. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho
Não está nas palavras bonitas de Jesus. O poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.